Boa noite. Boa noite, tudo bem? José Paulo, boa noite. Anthony. Deixa eu ver se o áudio está bom. Deixa eu testar por aqui. Acho que está. Tudo bem com vocês? Como é que passaram o final de semana? Domingo estava bonito. Aliás, o final de semana estava bonito. Eu passei basicamente o final de semana todo estudando e trabalhando. Hoje eu ainda vi assim a luz do dia, mas ontem eu passei o dia inteirinho numa sala. E é muito interessante fazer o que a gente gosta, né? A gente nem se dá conta que o tempo passou, que o dia passou, que as horas passaram e é muito prazeroso. Quem me acompanha no Facebook sabe, né? Desde sexta-feira eu estou imersa numa mentoria em muitas questões, refletindo sobre relacionamentos, relacionamento extra-par, que é a minha especialidade também, mediação de conflitos e todo esse universo dos relacionamentos, das relações. Então é muito legal mergulhar nesse universo que realmente é o que eu amo fazer. E aí eu fiquei 30 horas imersa nesta mentoria. E que eu falei que me rendeu assim me fez reduzir, né, ou não ir além, uns 10 anos de estudos, 10 anos de mergulhar em livros, não que eu não vá fazer, né? Muito pelo contrário, agora despertou aquela coisa de que eu descobri que existe todo um universo aí que eu nem sabia que existia, apesar de tantos cursos que eu já fiz, tantas formações, pós-graduação, MBA, tem coisas na minha área que eu nem sabia que existia, que em nenhuma dessas formações, em nenhuma dessas faculdades, sequer ouvi falar de muitos especialistas e de muitas questões que eu deveria saber, né, que deveriam ser ensinadas. Então eu falo que essas 30 horas foram 12 horas seguidas na sexta e aí foi muito puxado na sexta, porque na sexta eu tive aula de manhã e aula da faculdade, aula de manhã e saí voando e fui fazer, eram 30 horas. A pessoa ia embora hoje, né? Não é brasileiro, ia embora hoje, deve estar embarcando daqui a pouquinho. E falou, olha, são 30 horas, a gente faz assim, diante do que eu queria. E eu falei, cara, como é que eu vou, né, dividir 30 horas em 2 dias? E aí a única forma que eu achei foi dividir 30 horas em 12 horas na sexta. Começamos ao meio-dia, terminamos à meia-noite, meia-noite e meia, na verdade. Ontem foi o dia inteiro, e das 8 da manhã às 8 e pouco, quase 9 da noite. E hoje eu comecei às 6 para terminar ao meio-dia, para estar às 6 em Perdizes. Eu acordei às 4h30 para poder concluir isso. Mas eu tenho certeza que me ajudou assim a caminhar uns 10 anos já lá para frente do que se eu tivesse que ir por livros, por cursos, por formações, por palestras, seminários, congressos. E agora é pegar tudo isso que foi passado assim, entregue na mão
por quem já fez, já percorreu esse caminho, já sabe o que dá certo, o que não dá certo, já tirou da teoria, já levou para a prática, já viu erros e acertos e me entregou o suprassumo, né, do que pode fazer, deve fazer, o que não deve fazer, o que não pode fazer, o que dá certo, o que dá errado. Então foi muito puxado, mas foi divino, divino. E aí depois disso eu cheguei em casa já à tarde, atendi online, né? Atendi, fiz umas coisas, dormi um pouquinho, porque ninguém é de ferro, né? E aí agora há pouco eu estava lendo algumas coisas, estudando algumas coisas, estudando inclusive um caso aí de direito, que eu falei, eu preciso entender isso melhor. Eu estava assistindo umas aulas aí de uns especialistas, né, pra gente não sair falando besteira, dando palpite aleatório do que não sabe, e vamos lá. E aí me veio uma pergunta, que foi uma das perguntas que a gente levantou na mentoria, e uma pergunta que eu sempre faço, em alguns casos que eu atendo. Nada de novo, né? Que foi o título que eu coloquei aqui. Para quê? Eu sempre falo muito em palestra isso, né? Independente da área de ser de relacionamento, de qualquer coisa. Eu também dou muita palestra no corporativo. E é outra coisa, outro universo. Falo de relações humanas, né? Mas relações humanas, liderança, essa questão toda, mas não exatamente nesta área mais próxima aí dos relacionamentos afetivos, relacionamentos românticos, amorosos e por aí vai. E eu sempre coloco a questão de por quê e para quê, que são coisas completamente diferentes. As perguntas podem nos soar assim, parecidas quando a gente fala por quê e para quê, mas elas são completamente diferentes na essência, né? Porque quando a gente fala por quê, a gente tem um universo de respostas assim de bate-pronto que vem muito fácil. E quando para qualquer área e para qualquer assunto, o porquê a gente tem na ponta da língua. Quando a gente fala para quê, aí a coisa já começa a mudar, né? Quando a gente pergunta assim, para que você quer isso? Para que você fez isso? Aí muitas vezes até vem de bate-pronto a primeira resposta, mas se a pessoa continuar, né, chegar uma segunda, terceira, quarta, quinta pergunta com para quê, como criança, né? A criança normalmente não pergunta para quê, ela pergunta por quê, né? Por que você tem que comer? Mas por que eu tenho que comer? Porque você precisa ficar saudável. E por que eu preciso ficar saudável? Porque você precisa crescer. E por que eu preciso crescer? E aí aquele monte de porquê, e chega uma hora você se pergunta por que é que eu estou falando tudo isso, né? Por que é que eu comecei? Como é que a gente chegou aqui? E o para quê é a mesma coisa, né? Vem a primeira resposta até que pode ser fácil, a segunda, a terceira, e aí a gente vai colocando, vai afunilando, né? E conforme vai afunilando, vai formando aquela visão de foco mesmo, né? Você fala, caracas, eu não sei mais responder isso. E aí, quando a gente não acha mais as respostas, é ali que a gente precisa focar. Então, e aí eu coloquei a pergunta aqui, para que você está no relacionamento que está? Domingo à noite é bom, tá fazendo nada mesmo, né? Tá em casa, jogadão no sofá, assistindo Netflix ou qualquer outra coisa, né? Então, dá uma relaxada, toma uma cervejinha, um vinhozinho, não toma nada, toma um chá quente, um chocolate, um café. Café essa hora, muita gente já não toma mais, né? Por conta da cafeína. Aí depois não consegue dormir. Mas tá aí, dá uma relaxada e já começa a se perguntar
para que você está no relacionamento que você está. Não quero que você pense por quê. Porque é muito fácil. Eu quero saber, eu quero que você pense, é você com você, né? Você não vai me contar, você não vai contar para ninguém. Então seja assim o mais honesto possível que você possa ser, e responda. Para que eu estou no relacionamento que eu estou? Para que eu estou namorando essa pessoa que eu estou? Para que eu estou noivo? Para que eu estou casado? Perguntinha azedinha, né? Para muitas pessoas vai ser um pouquinho mais azeda, para outros nem tanto. Para outros pode até ser que seja doce, outros, né, talvez agridoce, mas é exatamente isso, né? Para que você está na relação que você está? Para que você está no relacionamento que você está? Para que você está no casamento que você está? Há muito que se pensar. E não pare na primeira resposta. É aquilo que eu falei. É para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Até de fato você encontrar um motivo que te faça ter certeza que este é o motivo. Aí tem um fio de cabelo me incomodando. Que esse é o motivo, de fato, que é a razão que faz você estar aonde você está. Do jeito que está, com quem você está. Seja o mais honesto possível, porque essa resposta é sua e só vai ficar com você mesmo e ela serve para você. Por que isso? Eu vejo muito, eu comento muito e todo mundo sabe, eu sempre comento, até a título de brincadeira, eu trago a título de brincadeira, né, num tom de brincadeira, mas a coisa é muito séria. Eu sempre falo o seguinte: às vezes é tão pesado o assunto, principalmente para algumas pessoas, que eu falo, bom, a gente tem que brincar, porque senão a coisa complica. Tem que dar uma amenizada, quebrar o gelo. Mas mesmo quando eu brinco, a coisa é séria. Porque falar de relacionamento sempre é muito sério. Porque quando a gente fala de relacionamentos, de casamento, de namoro, enfim, relações afetivas, todas as relações, mas eu vou focar aqui nesse momento as relações afetivas, as relações românticas. É sempre muito sério, porque envolve a nossa vida e envolve a vida do outro, né? E eu sempre falo o seguinte, eu falo isso em todos os vídeos. A gente só consegue, ó, me distrair aqui para ver o negócio aí. Nós estamos, eu penso, essa é a minha concepção, é assim que funciona para mim, né? Pode ser que para você seja diferente. Mas eu penso que, até pegando aquele gancho, a brincadeira, os memes que tem aí nas redes sociais, nós não viemos aqui, nós não estamos aqui para pagar boletos. Eles insistem em vir, né, em aparecer todos os meses, não tem por onde, os boletos estão aí, mas nós não viemos aqui para pagar boletos, né? Na minha concepção, além disso, nós estamos aqui para sermos felizes. Para um monte de outras coisas. Mas eu penso que nosso principal objetivo é sermos felizes. Claro que a nossa vida não é um mar de rosas, não é não é um conto de fadas, porque nem tudo são rosas, nem tudo são flores. Claro que a gente tem muito... Tá muito baixo? Peraí. Melhorou agora, Rita? Veja se melhorou. Melhorou. Oi. Só está baixo para a Rita.
Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Olha, Rita, eu tô testando aqui no computador, está perfeito, mas não sei. Se não estiver bom, me avisa. Se bem que se você avisar que agora não tá bom, eu nem sei o que fazer, porque tá no último ali, no último volume, mas enfim. Se ainda não tiver bom, tenta ouvir com fone de ouvido, eu acho que melhora um pouquinho. Mas eu vou rezar pra você dizer que tá bom. Porque senão eu tô lascada. Bom, bora lá. Onde é que eu tava? Não é um mar de rosas, né? A gente tem erros, tem acertos, tem tropeços, tem aquelas coisas que você fala, caracas, não sei como é que eu me meti nisso e eu sei menos ainda como é que eu vou sair disso, e fica tudo muito complicado. Mas, no final das contas, tudo que nós fazemos é focando naquilo que vai dar certo, naquilo que é bom para nós, e a gente espera, né, que termine, né, que esse caminhar, o ponto de chegada, seja um final feliz. Até por isso a gente tem lá, né, o final feliz dos filmes, o final feliz nos livros, se bem que eu não concordo muito com esses finais felizes que aparecem em filmes, em livros, e eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas enfim, né, falando do nosso todo, da nossa vida, das nossas práticas, das nossas relações, das nossas ações, a gente sempre espera que realmente seja, finalize, né, no final feliz de fato. Não só finalize, mas que todo caminhar seja feliz. Claro que, como eu acabei de dizer, a gente tem um monte de pedras no caminho. Sempre tem, todo mundo tem. Uns têm umas pedras maiores, outros têm umas pedras menores, né? Uns têm umas pedras mais espaçadas ao longo do caminho, outras é tão pertinho uma da outra que você fala, nossa, quase não tem caminho, só tem pedras. Mas no final, todo mundo trilha, caminha esse caminho, né? Eu sempre falo também que o caminho se faz caminhando, mas a gente faz sempre com o objetivo de ter o final feliz. E então, estamos aqui para sermos felizes. E se você está, e aí a gente poderia fatiar em 1000 áreas, né, da nossa vida. Mas se você está no relacionamento que você está para ser feliz, porque ninguém entra ou fica num relacionamento para ser infeliz. Eu vou namorar com aquele cara porque eu sei que eu vou quebrar a cara. Ninguém faz isso, né? Eu vou me casar com aquela mulher porque eu sei que ela vai fazer da minha vida um inferno. Isso não acontece, né? Racionalmente, isso não acontece. Mas às vezes, e não são raras as vezes, infelizmente, as pessoas entram num relacionamento achando que vai ser tudo lindo e maravilhoso. Cada vez que eu bebo água agora assim, eu lembro da minha professora de Direito Penal. Ela vai lá, tá dando aula, tá, e ela fala assim, vou molhar, não vou beber água, eu vou molhar as palavras. Não, é hidratar as palavras. Então, racionalmente, a gente não pensa em se dar mal. Óbvio que não. Mas acontece disso acontecer, né? Acontece disso acontecer, ficou uma frase bem esquisita, por sinal, né? Isto acontece. Tenta melhorar isso daqui. E aí vem a questão. Está no relacionamento, né? Entrou achando que ia ser um mar de rosas, viu que não foi, não está sendo. E aí, o que faz? Já que eu fico? Já que não deu certo, é assim mesmo? Eu não vou sair desse, não vou trocar 6 por meia dúzia? É assim mesmo que acontece? Eu não tô feliz, mas tudo bem? Eu escutava muito uma pessoa dizendo assim,
Ai, sabe por que eu vou continuar casado? Porque já pensou se eu separo, ter que começar tudo de novo? Gislene, já pensou eu ter que começar tudo de novo? Sabe? Ter que começar a sair, ir pra festas, baladas, barzinho, e começar a paquerar as mulheres e... Ah, não, isso vai dar muito trabalho, não, deixa do jeito que tá, eu não tô feliz, mas tá bom. Não, eu não tenho mais idade nem paciência pra começar tudo de novo, sabe? Ficar lá chavecando, não, deixa do jeito que tá. E vive feliz há mais de... Aliás, vive não feliz, eu não vou dizer infeliz, porque entre feliz, não feliz e infeliz tem várias nuances aí, né? Então, não é porque não está feliz que está infeliz, né? Então, tem o caminho do meio. O caminho do meio é o não feliz, que se não tomar uma atitude, feliz você não vai voltar para primeiro estágio da felicidade, mas você vai passar para o próximo. Então, é feliz, não feliz e infeliz. Se você não... Em algum momento você esteve feliz, ou você não teria entrado nesse relacionamento, a não ser que você seja maluco, né? Você esteve aqui no feliz. Aconteceram 1000 coisas. Você chegou aqui no não feliz. Se você não fizer nada, você não vai voltar aqui a essa estaca, esse estágio da felicidade plena, né? Se é que você já esteve neste patamar. Agora, então você não está no feliz, você está no não feliz. Se não fizer nada, você não vai voltar para cá. Mas, se você continuar não fazendo nada, você vai chegar no próximo aqui, que é o infeliz. Percebe a diferença? Então, não tô feliz, mas tudo bem, deixa do jeito que tá. Deixa do jeito que tá uma vírgula, porque deixar do jeito que tá, você vai pro próximo, que é o limbo. A não ser que você tenha algum, né, parafuso a menos e que você fala, tudo bem, não tem problema não. Que também tem isso, tá? Eu brinco, como eu falei agora há pouco, eu brinco pra não ficar tão pesado, mas também tem isso. Eu atendo algumas pessoas de vez em quando aí, ainda bem que é de vez em quando que chega com essas questões, neste olhar. Eu tô infeliz, mas tudo bem, deixa do jeito que tá, vai, já ferrou tudo mesmo, né? Às vezes usam uns termos mais pesados. Já que ferrou tudo mesmo, deixa, vai, quer saber, eu não tô nem aí mais. Eu só tô esperando a morte mesmo, sabe? Então, tem. De modo geral, não é assim que a gente deve pensar, né? Está ruim, já que ferrou tudo, deixa assim mesmo, não, né? Se já ferrou, vamos consertar, porque nosso objetivo é sermos felizes, não infelizes. Mas já tem bastante coisa aí para vocês pensarem, mas isso não é tudo. O principal vem agora. Para que você vai fazer aí, levantar 1000 questões. Mas, para que você está no relacionamento, na relação, no casamento, no namoro que você está? Para quê? Você vai levantar aí 1000 questões. Sabe aquele para quê, para isso, para isso, para isso, para isso, para isso? Lembrando, não pare no primeiro para quê, nem no segundo, porque esta resposta do para quê, e lembrando para quem entrou depois, não é por quê, é para quê. E a primeira, segunda, terceira resposta, ela é automática. Esta resposta automática, a resposta óbvia, não é essa que eu ia falar, não é essa que eu quero, né? Não é essa que interessa. Eu não tenho que querer nada, né? Mas não é essa que interessa. A que interessa são todas as outras que estão ali por trás e que são essas que você não para pensar. E sabe por que a gente não para pensar? A gente não para pensar porque dá trabalho e porque muitas vezes ela é bastante dolorosa. E muitas vezes a gente descobre coisas que a gente fala assim, caracas, dá quase vontade de falar, como é que eu faço para despensar o que eu pensei? Como é que eu faço para descobrir, no sentido de não ter descoberto aquilo que eu descobri,
né? Como é que eu faço para apagar aquilo que eu descobri? Porque tem coisas que uma vez que a gente descobre, uma vez que a gente reflete, uma vez que a gente pensa, uma vez que a gente fala, agora tá aqui, né, na minha cara, eu vou ter que tomar uma atitude. E aí realmente você tem que tomar uma atitude. Sabe por quê? Porque você não consegue mais fazer de conta que você não viu. Não dá mais para fazer de conta que você não sabe. Enquanto a gente sabe, enquanto a gente não sabe, não parou para pensar que não está sendo feliz, você vai vivendo ali um dia após o outro, sabe, no automático, e você nunca parou para pensar, você vai levando. Você não parou para pensar mesmo. Agora, no dia que você para pensar e você descobre que aquilo que você achava que estava acontecendo não está, você vai ter que tomar uma atitude. E não é por conta do outro, é por você. Eu sempre falo também que um relacionamento, ele é formado por duas pessoas. Pelo menos duas pessoas. Tem casos que são formados, os relacionamentos são formados por mais pessoas. Eu não estou falando de casos de relacionamento extra-par, mas eu não estou nem falando de casos de extraconjugal. Não estou nem falando do caso da terceira pessoa no sentido de uma amante ou um amante. Eu estou falando, por exemplo, num caso de poliamor, né? Dos poliamoristas. Tá lá uma terceira pessoa, uma quarta pessoa e tá às claras, e aquilo mesmo, aquilo é acordado e tá tudo certo, né? Então, mas não é o outro que importa tanto. Claro que importa, claro que importa. Mas antes do outro, a outra pessoa, ela não é a pessoa mais importante desta relação. Não é. Porque se for, tá errado. A pessoa mais importante desta relação é você. Porque você é a pessoa mais importante para você. Você é a pessoa mais importante do mundo para você. Não existe ninguém mais importante no mundo que você mesmo. Não tem mãe, não tem pai, não tem filho, não tem esposa, não tem ninguém mais importante. Vocês estão me vendo e ouvindo direito? Porque aqui parece que tá ok, mas aqui no notebook deu umas travadas. Então, acho que voltou ali. Então, você é a pessoa mais importante do mundo. Sabe o que isso significa? Que primeiro você tem que olhar como é que você está nesta relação. Está feliz? Está satisfeito? Ok. Não está feliz? Ferrou. Não está satisfeito? Ferrou, tá? Então, o termômetro tem que ser você. Na sequência, vem o outro, na sequência vem o relacionamento. Eu falo sempre que são um relacionamento, ele é uma tríade. É você, o outro e o próprio relacionamento. Não é tudo uma única coisa e nem tudo separado, tá? São coisas distintas, mas que elas se unem. E se uma das pontas, é um triângulo, né? Se uma das pontas faltar, falhar, já era. Já era, tá? Então é assim, eu tenho que olhar para mim, o outro tem que olhar para ele e juntos olhar para o relacionamento. Em algum momento, depois de cada um olhar para si, aqui voltando. Se você só olhar para você, tipo, meu mundo, meu umbigo, não tem um relacionamento, você tá sozinho.
Então, você tem que primeiro estar inteiro, o outro estar inteiro, para vocês poderem se unir e dividir o que tiver que dividir. Então, nessa matemática aqui é assim: primeiro a gente soma, para depois a gente dividir. Primeiro eu tenho que ser inteiro, só depois eu consigo somar dividir o que tiver que dividir, tá? Cada um se olhou, vem a questão das relações, tá? Só um segundo, gente. É uma pessoa que tá em Portugal e lá o fuso são 4 horas a mais. Eu tinha que responder. Bom, mas ok. Bora lá. O que acontece? Lá já é meia-noite. Meia-noite. Meia-noite nada, quase 10 para 1. Bom, bora lá. O que acontece? Então é isso, tá? Cada um olha para si, depois cada um se entreolham, né? E aí sim começam a olhar para as relações. O que acontece então? Vem a seguinte questão. Depois desses processos todos que eu fui falando, se você não estiver inteiro, como é que você vai olhar para o outro? Com olhos de inteireza também. Não vai, tá? Aí a gente tem uma outra questão. Nossa, agora que me caiu a ficha, a Rita falou o som tava baixo. Agora que eu me dei conta que eu tô fazendo, usando um celular que não é o celular que eu uso para fazer live. Eu nunca usei esse celular aqui para fazer live. Acho que é isso que tá estranho. E aí, o que eu quero que você pense? Já veio todos os para quês. Não é porque, é para quê.